humanização do cuidado, na humanização dos serviços de saúde, é a promoção de saúde, né? Importante lembrar que promoção de saúde não é a mesma coisa que prevenção de doenças, né? Prevenção de doenças, vamos dizer assim, que a promoção de saúde não deixa de prevenir doença. Só que prevenção de doenças fica estrito àquelas práticas que vão, por exemplo, vão ao encontro do rastreio, vão ao encontro de fazer um diagnóstico precoce, de fazer uma intervenção biomédica, né? Que seria essa intervenção biomédica? Coisas relacionadas aos serviços de saúde, né? Coisas relacionadas a um exame que se pede, a uma conduta que se toma para prevenir um agravamento de uma doença, para prevenir que essa doença tome maiores proporções e fazer o diagnóstico precoce. Então, tudo isso é prevenção. Promoção de saúde, quando eu digo promoção de saúde, eu estou trabalhando o conceito de uma forma que essa comunidade tenha autonomia, tenha ganho político, consiga melhorar suas condições de saúde, suas condições sanitárias. Às vezes é lutar por água encanada, por esgoto, às vezes é lutar por organização comunitária, às vezes é fazer um grupo terapêutico, só que um grupo de promoção seria um grupo de atividade física, um grupo de caminhada, né? Um grupo em que a gente estabeleça hábitos saudáveis. Então, tudo isso é promoção, né? A boa alimentação, a gente propagandear uma boa alimentação, ajudar numa horta comunitária, ajudar que a comunidade se organize a usar cada vez menos alimentos com agrotóxicos, produzidos sem agrotóxicos. Tudo isso pode ser considerado promoção de saúde. Está participando de reuniões comunitárias, está ajudando com conselhos de moradores. Então, tudo isso é promoção de saúde e é nosso papel. Nós devemos nos organizarmos de uma forma que a gente possa estar na escola, de uma forma que a gente possa estar no centro de saúde, de uma forma que a gente possa atuar para além do consultório, para além daquela clínica centrada ali no local de saúde, no serviço de saúde. Bom, então nós abordamos até o momento a ambiência, nós abordamos o atendimento, a humanização do atendimento, nós abordamos a humanização do serviço de saúde para fora da unidade e agora estamos retornando de novo na política de humanização. Humanização também é dar acesso ao sistema de saúde. É muito comum as pessoas reclamarem que não conseguiram ser atendidas no seu centro de saúde, que não conseguiram ser atendidas na emergência, que a consulta demora demais, demora 1 mês, demora 2 meses, que quando ela é encaminhada para outro profissional, ela fica 1 ano esperando, ela às vezes precisa de cirurgia, demora 2 anos. Então ela ter acesso ao serviço de saúde é também humanizar esse atendimento, humanizar as nossas práticas. Nem sempre é possível a gente fazer isso com os recursos que a gente tem. Às vezes as equipes estão sobrecarregadas, estão com uma população de 5, 10 mil pessoas para uma equipe só de saúde. Às vezes esse centro de saúde está localizado numa área de interesse social, que é uma área com baixas condições sociais, uma área com população carente, então que sobrecarrega muito o serviço. Então nem sempre é possível a gente preconizar o acesso. Muitas vezes o que acontece é que o gestor, também o secretário de saúde, o prefeito não é parceiro, então ele coloca pessoas para a gente atender de uma forma desorganizada, obriga que nós trabalhemos num regime de trabalho extremamente desgastante, extenuante. Então, isso tudo pode dificultar o acesso para a população. No entanto, é possível também que a gente, como profissional de saúde, a gente se organize para que a gente possa também, com os recursos que nós temos, oferecer acesso à população. Então é importante a gente se organizar para fazer um acolhimento, para fazer uma boa escuta para essa população, para orientar sobre os fluxos que
que ela tem no sistema, sobre que local, se ela tem que procurar recepção, se ela tem que procurar um médico ali, quem é que orienta essas coisas? O que ela tem que fazer se o exame está demorando? Quem é o responsável? Às vezes a gente tem que orientar a ouvidoria, às vezes a gente tem que orientar sobre o Ministério Público, às vezes é o nosso papel também dar esse tipo de informação, né? Porque assim, o usuário vai perceber na gente um parceiro, né? E não um inimigo, né? E essa política acolhedora, essa postura acolhedora pode evitar situações de estresse entre comunidade e profissionais de saúde. Pode evitar uma ameaça com arma, pode evitar situações de briga, do chamado, entre aspas, bafão, né? Então tudo isso pode ser evitado se a gente tiver uma postura acolhedora, se a gente ouvir aquela pessoa, se a gente conhecer a história dela, a história da família, sabe quem é, sabe que a gente vai ter que particularizar, ou seja, que a gente tem que ver qual a necessidade daquele indivíduo, né? Então, a gente perceber quem é o usuário que está com a gente ali, quem são aquelas pessoas que estão conosco, quem é aquela pessoa que busca informação, saber por que ela está ansiosa, por que ela está nervosa, o que está acontecendo na vida dela, pode ajudar a gente a humanizar, a acolher aquilo que essa pessoa traz para a gente. Incluir o usuário nos processos de decisão também é uma outra forma. Otimização dos serviços. O que é otimizar? Porque às vezes a gente tem um profissional dentro do centro de saúde que é responsável pela marcação de exames, por exemplo. E ele fica parado, não tem movimento no laboratório, ele fica na farmácia sem movimento. Ou será que esse profissional não pode se deslocar até a recepção, orientar as pessoas que estão ali, né, enquanto naquele horário que ele fica com menos atividade? Será que o técnico de enfermagem não pode fazer os curativos no horário que o posto está mais calmo, e no horário que o centro de saúde, que o serviço está mais tumultuado, ele dá uma força lá para os profissionais? Como a gente pode organizar o trabalho para que todos consigam ajudar uns aos outros? Então tudo isso tem que ser visto na otimização dos serviços. O fim das filas. A gente deve estar ao lado da comunidade a todo momento brigando para que a gente consiga fazer ela esperar o menos tempo possível para uma consulta médica, para que ela não tenha que esperar um exame que ela precisa, para que a gente organize isso, o sistema, para que sejam priorizadas as pessoas que têm uma emergência, que têm uma urgência, que precisam daquele exame, o quanto antes, que tem risco, que pode ser um câncer e está evoluindo. Então nós temos que estar ao lado da população, orientando ela, pegando o telefone, ligando para o secretário de saúde, orientando ela onde é o serviço de advogado do município, onde é a ouvidoria do município, onde é o Ministério Público. Também é nosso papel, né, para tentar trabalhar de não existir fila. A questão da abertura, o centro de saúde abre para horário e todo mundo fica lá desde as 4 horas da manhã, isso não pode acontecer. Então o serviço tem que estar organizado de uma forma que as pessoas não precisem ficar esperando uma fila também na frente do centro de saúde durante horas, vir madrugada, pedir para alguém ficar. Isso aí é um tipo da situação que a gente deve evitar, né? Nós devemos priorizar aquele que precisa de um cuidado naquele momento. Isso o termo técnico para isso é hierarquização de risco. Quem está com uma dor aguda naquele momento não pode ficar esperando 3, 4 horas para ser atendido. Ele precisa ser atendido no momento que ele está com aquela dor. Muitas vezes a gente vai fazer um atendimento pontual, fazer um remédio para dor enquanto ele aguarda. A pessoa está com falta de ar, nós temos que nos mobilizarmos para atender, né? A gente não pode dizer, olha, aqui não é lugar para isso, você vai procurar. Não pode, nunca a gente deve fechar as portas para uma pessoa que está em sofrimento agudo. Então o serviço deve estar organizado de uma forma que consiga dar conta de classificar quem é que precisa de um atendimento imediato e quem pode esperar meia hora, quem pode esperar 4 horas, ou quem pode esperar uma agenda, um dia, 2 dias, uma semana, né? Então a gente deve acolher esse usuário, essa pessoa que está vindo nos procurar, e tentar entender se a demanda dele é urgência ou pode esperar e quanto ela pode esperar. Devemos também trabalhar para que esses usuários tenham acesso
aos demais níveis. Por exemplo, ele consegue consulta com cardiologia? Ele consegue consulta com oftalmologia? Como é que está? Quantos pacientes conseguem? Ele tem acesso à cirurgia? Não, demora, mas ele consegue? Tem? É oferecido? Muitas vezes acontece de não ter prestador de um exame, não ter consulta para aquela especialidade médica, mas ninguém avisa o cara, ninguém avisa o paciente. Então ele fica 6 meses esperando alguma coisa que não existe, 1 ano, fica 2 anos, às vezes o papel dele perde no meio da burocracia toda, e ninguém avisou ele. Então isso aí, a gente tem que estar ao lado, de novo, né? A gente tem que estar ao lado desses usuários e compreender que necessidade ele tem e que recursos a gente pode oferecer para ele para que ele tenha acesso aos demais níveis, né? Que seria o nível secundário, dos ambulatórios, e o nível terciário, que são os hospitais, as enfermarias. Além disso, todo usuário deve saber quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e quais são os seus serviços de saúde, quais são os serviços que se responsabilizarão por sua referência territorial. Que local ele mora em tal bairro? Qual é o centro de saúde dele? Quem ele deve procurar? A quem ele deve recorrer? Como é o nome do médico dele? Como é o nome do enfermeiro dele? Como é o nome do técnico, do agente comunitário? Isso a gente deve colocar de uma forma pública. Deve ter um banner na frente do centro de saúde, ou deve estar escrito na recepção, ou deve ser entregue para ele um informativo, impresso. Na minha realidade, o que nós estamos fazendo? Eu vou falar disso um pouco depois, mas nós estamos fazendo cartão de visita. Nós estamos fazendo um panfletinho para ele saber quem são os profissionais. Então, a todo momento ele é informado o nome do profissional que é responsável por ele. Além disso, as unidades devem garantir informações ao usuário. Ou seja, o exame dele está demorando. Por que está demorando? O que está acontecendo? Onde é que ele deve procurar? Se ele tiver uma dor no peito, uma falta de ar, quando o centro de saúde está fechado, onde é que ele deve ir? O exame dele, a consulta dele está demorando. Por que é que está demorando? O que acontece? Como é que funciona o sistema? Como é que funciona para ele marcar uma consulta do médico? Para ele marcar uma consulta da enfermagem? Como é que funciona para ele ter acesso a um nutricionista, a um psicólogo? Ele tem essa informação? É nosso papel também ofertar esse tipo de informação, deixar muito claro aonde o sistema de saúde é forte, o que nós oferecemos e onde também é o nosso calcanhar de Aquiles, onde que é o nosso problema e por que ocorre esse problema. Ele deve saber disso, deve ser informado disso. As unidades de saúde devem garantir gestão participativa aos trabalhadores e usuários. O que é gestão participativa, gente? A gente deve procurar organizar o serviço para que o usuário também possa dar sua opinião, dar sua contribuição. O profissional de saúde também deve participar da organização de onde ele trabalha. Não dá mais para a gente ter aquele sistema antigo em que eu tenho uma pessoa que manda e todo mundo obedece. Ninguém questiona. Isso não contribui para que as pessoas trabalhem em equipe. Então, para trabalhar em equipe, eu tenho que ajudar a decidir como que vai ser o serviço. Uma experiência extremamente positiva nesse sentido são as gestões colegiadas. Tem ampla literatura. É só procurar ali no Google, gestão colegiada. Vocês vão ver um monte de trabalho sobre isso. É colocar o trabalhador para opinar como que deve ser a agenda dele, quantas consultas ele oferta, como é que a gente pode organizar a agenda para dar acesso, quando é que eu posso sair para uma reunião de planejamento, quando é que eu posso sair para uma atividade na escola, se nós estamos tendo um problema no centro de saúde, qual é esse problema, por que ele acontece e como eu posso contribuir para esse problema ser resolvido. É nosso papel também. Se está tendo um problema de acesso à comunidade, o que a comunidade sugere? O que a comunidade acha que não está dando certo? Que opiniões a comunidade tem sobre aquilo? Então, se dentro da unidade não tem um fórum colegiado, seria interessante que cada centro de saúde, cada unidade de saúde, cada serviço de saúde tivesse uma gestão colegiada. Uma gestão, um local, uma reunião em que o profissional pode opinar sobre o processo de trabalho, em que pode ter uma representação da comunidade.
Se isso é inviável, existe um conselho local de saúde, que é ouvido pelo centro de saúde, existe um conselho municipal de saúde, que é ouvido pelo sistema de saúde. Então, procurar fazer uma articulação muito íntima entre comunidade, trabalhador e gestão. Isso é muito importante. Garantir educação permanente aos trabalhadores. Educação permanente não precisa ser só o secretário de saúde que faz o curso de tabagismo, organiza o curso de tabagismo. Não é só isso. Dentro da unidade de saúde, nós temos 1 hora para discussão de casos, nós temos uma formação para os agentes comunitários, nós temos uma discussão da equipe sobre um problema que está acontecendo. Isso tudo é educação permanente. Nós fazemos uma carta e encaminhamos para o secretário com as nossas demandas, com aquilo que a gente precisa ser melhorado. Então, se não fizermos, se nós não realizamos isso é algo que nós podemos fazer, que nós podemos organizar. Conversar com o gestor, pedir uma reunião, vamos fazer um calendário de educação permanente, de formação, de cursos que nós necessitamos. Olha, eu estou querendo fazer um mestrado, eu me proponho a fazer 20 horas e eu preciso de 5 horas por semana para o meu mestrado. É possível organizar isso? É possível debater isso? Eu tenho esse direito? Agora, com a nova portaria, com o PIMAC, está lá garantido. É possível, inclusive, pelo PIMAC, que vai ser falado para vocês no próximo web, vocês têm direito a ter 2 horas, se eu não me engano, pelo PIMAC, para educação, para um mestrado, para um doutorado. É possível eu negociar. Não é que o gestor, não é que o secretário é obrigado a dar, mas é possível eu fazer uma pactuação com ele. Está previsto em lei. Isso dá uma ferramenta enorme para a gente cobrar do gestor. Né? Ele pode tirar a gente para poder a gente melhorar e poder trazer para a comunidade um benefício maior. Tá? Então, precisamos ficar atentos a isso. Vocês podem utilizar amplamente o serviço do telesaúde. Né? A gente está exatamente com esse intuito. Pedir para o gestor a liberação para participação das webs, participar da segunda opinião formativa, tirar dúvidas, mandar enviar perguntas, participar com opiniões, com sugestões. Então, tudo isso vai contribuir com a educação permanente, vai também trabalhar a humanização, né, dos serviços prestados e dos serviços ofertados. Beleza? Vamos continuando. Então, o que mais? Fortalecer o compromisso com o direito do cidadão. Eu falei um pouquinho antes, o nosso papel não é ser inimigo da população, a gente tem que estar ao lado, a gente tem que esclarecer o direito que essa população, que essa comunidade tem. Cansei de, na minha prática, ligar para a secretaria e dizer, olha, esse paciente não pode esperar, não dá. Essa doença dele é progressiva. Nós vamos marcar com essa responsabilidade? É isso? Eu devolvi o problema para a gestão. E foi resolvido. Foi resolvido. Olha, o paciente está aqui. Ele vai entrar em contato com a mídia. Ele vai botar no jornal. Não pode, gente. Ele tem um problema grave. Né? Cansei de dizer para as pessoas assim, olha, gente, está aqui o número da ouvidoria. Reclame. A gente não tem condição de te ajudar. Reclame, vai lá, esse é o papel da gestão resolver. Ou dizer, olha, meu querido, isso que tu precisa, nós não temos condição de ofertar e o município não tem condição de ofertar nesse momento. Então, esse é um problema maior. Tens que buscar o seu direito. Tens que entrar na justiça, procurar o Ministério Público. Está aqui, é teu direito. Direito à saúde. Está garantido. Se ele precisa, veja, a gente tem que ser cauteloso em orientar a questão judicial para não faltar com a ética. A gente tem que ver se aquele procedimento, aquela conduta tem evidência de ser realizada. A gente tem que perceber se a gente não está faltando com a ética de um procedimento às vezes caro, que o sistema não pode pagar, e desnecessário, ou sem comprovação. Mas se nós estamos claros que aquele paciente vai ter benefício, que ele tem razão naquilo que ele está solicitando, nós temos que sim orientar ele a buscar o seu direito.
um outro fator extremamente importante para a humanização: o respeito às questões de gênero. O homossexual, o transexual deve ser atendido com o mesmo respeito, o mesmo carinho que qualquer outra população que venha nos procurar. Muito importante isso, a gente tem que se despir dos nossos preconceitos e trabalhar para que essa pessoa seja acolhida. Inclusive, a gente deve ouvir de uma forma muito tranquila coisas que às vezes vão chocar a nossa cultura, a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença. E tentar orientar ele da melhor forma possível. Caso a gente não se sinta à vontade, a gente deve buscar um profissional e ajudar essa pessoa a achar um profissional que possa responder aquelas necessidades. As questões de etnia, de raça, se aquela pessoa, se aquela população tem alguma particularidade de saúde indígena, ou tem alguma prevalência por ser negro, ou por ser asiático, a gente tem que estar observando essas questões, E prestar orientação sexual a essa população, saber orientar as questões e dúvidas sobre sexualidade, observar questões específicas, de novo, dos índios, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos assentados, que tem algumas questões diferenciadas. Um exemplo: tem índio, tem uma cultura indígena aqui próximo de Florianópolis, que, por exemplo, tem a prática de, quando nascem gêmeos, o sacrifício de uma das crianças. Isso é extremamente chocante para a nossa cultura. Como lidar com isso? Como lidar com uma situação como essa, quando uma mãe expressa esse tipo de questão? Então, são questões que a gente tem que ter o maior cuidado ao abordar. E se não temos condições, temos que orientar o serviço que possa orientar. Obviamente, nunca infringindo padrões éticos e de defesa da vida, mas tendo cuidado de não julgar uma cultura com o nosso olhar. Então, e outras questões que vão surgir, que são extremamente polêmicas. Trabalho sempre em equipe, tá, gente? Sempre trabalhar em equipe multiprofissional. Bom, e para encerrar esse bloco, eu queria falar um pouquinho, então, da nossa experiência no centro de saúde que eu trabalho. Ao longo dos anos, o que a gente fez? A gente tem trazido plantas para o centro de saúde, colocado quadros em sala de espera. Eu contei para vocês a história da gente ter pintado os nossos consultórios. Cada profissional tem o seu consultório já totalmente particularizado. Tem as nossas fotos, tem a nossa família, com quadros, tem adesivos. Cada consultório ele demonstra o jeito de ser, a característica daquele profissional e o carinho que ele tem pelo seu consultório, e isso tem dado muito retorno positivo, gente. Tá? A gente tem buscado com a comunidade livros, revistas. No nosso centro de saúde, por exemplo, toda a sala de espera tem livros e revistas. Tem livros que a comunidade, por exemplo, pode levar para sua casa e trazer outros novos. Tem uma troca permanente de livros e revistas. Filmes educativos, a gente tem passado filmes em sala de espera, tem feito discussões com a comunidade sobre acesso. Eu precisava contar um pouquinho da história para vocês. Nós tínhamos uma demanda muito grande também no local que a gente trabalhava. Então, o que a gente fez? Num primeiro momento, a gente fechou a agenda para que o agendamento pudesse ser realizado semanalmente. Então, as vagas eram destinadas por semana, não mais por mês. Então, a gente teve que declarar, no primeiro momento, que a gente ia atender livre demanda até que a gente pudesse acabar com o agendamento mensal. Depois a gente passou a fazer um agendamento semanal. Mas o que acontece? Com o agendamento semanal, formavam-se filas. Daí como que a gente fez para acabar com as filas? A gente estabeleceu um grupo, um horário, que a gente escutava a população e que a gente fazia, então, um momento de escuta e classificação de quem tinha maior necessidade de agendamento. Nesse grupo, a gente já fazia receita,
a gente já orientava as pessoas, já orientava quem precisava, quem não precisava, e só agendava quem realmente tinha maior necessidade. Quem não tinha, já resolvia ali, no grupo, que tinha participação de médico, enfermeiro, dentista, já resolvia ali, ou fazia um encaminhamento rápido. Esse grupo persistiu por 2 anos, a gente publicou em revista da Organização Pan-Americana de Saúde, né, na OPAS, tem literatura, vocês podem ver, grupo de marcação saiu na última revista da OPAS, foi bem interessante. Mas com o passar do tempo, a gente conseguiu, e a grande mudança foi aumentar a demanda espontânea. A gente separou metade da nossa agenda nesse centro de saúde que eu estou citando, são 6 equipes de saúde da família. Metade da agenda de todos os profissionais médicos e enfermeiros é para demanda espontânea, ou seja, para consultas que chegam na hora, no dia. Então, metade da nossa agenda. Se eu tenho de manhã 4 horas, 2 horas para atendimento espontâneo, que a gente intercala com as consultas agendadas. Nesses atendimentos a gente agiliza quem precisa de maior cuidado, né? Com isso, a gente foi notando que o número de pessoas foi diminuindo nos grupos de marcação. A gente hoje consegue fazer um agendamento de no máximo 1 semana sem grupo de marcação. Todos os dias a gente faz o agendamento. Tá? Com esse avanço, a gente está conseguindo criar a marcação por telefone e e-mail. Não é o tema agora, mas a gente conseguiu também fazer agendamentos por telefone e e-mail. Tá? Então, eu já falei 50% da agenda demanda espontânea. Né, trabalho em equipe, quer dizer, o médico trabalha junto com o profissional de enfermagem, sempre o profissional de enfermagem atende junto às demandas, está discutindo com o médico discute questões com a enfermagem, existe uma divisão de trabalho, mas não existe uma triagem, não é o enfermeiro que atende para depois o médico, eles trabalham juntos. Inclusive, a gente, como em Florianópolis nós temos um serviço de computador, nós conseguimos depois, mas isso, enfim, eu sei que não é a realidade de muitos municípios, nós conseguimos inclusive agilizar a comunicação com um sistema virtual do Google Talk. Mas isso é algo que, enfim, eu sei que não é a realidade de muitos. Antes do Google Talk, nós entrávamos, a gente às vezes batia na porta, procurava um profissional, discutia o caso e fazia um atendimento ombro a ombro. Isso agilizou muito os nossos atendimentos. Nós conseguimos fazer uma articulação com escolas muito eficiente. Hoje, as professoras das escolas mandam e-mail para a gente de demanda dos escolares, das dúvidas que elas têm, organizam palestras, organizam discussões junto com a unidade de saúde, a gente faz momentos e reuniões com as escolas, com o centro, com os conselhos comunitários, que também buscam a gente através de e-mail, através de telefonema. O meu celular, por exemplo, o diretor da escola, o coordenador pedagógico, ele tem acesso ao meu celular, ele me liga quando ele precisa. O conselho comunitário também tem. Nós temos parceria com a universidade, com a associação de moradores, com as igrejas. Nós conversamos com os pastores, nós conversamos com o padre, temos reuniões com as lideranças religiosas e temos uma relação muito harmoniosa também com essas lideranças. Era isso que eu tinha para falar, né? Eu agradeço a participação de vocês.